Então, vamos resolver o exercício 5 do capítulo 8. Nas figuras A e B, as porções retilíneas dos fios são supostas muito longas e a porção semicircular tem raio R. Eu já marquei aqui, ó. Aqui também. Raio R. A corrente tem intensidade I. Calcule o campo B em modo de direção e sentido no centro P na porção semicircular em ambos os casos. Tá, vamos primeiro resolver A. Esse segmento de fio e esse segmento de fio, como eles estão a sua continuação, certo? Passa pelo ponto que a gente quer calcular o campo magnético, eles não produzem o campo magnético no ponto P, não tem nenhuma dependência desses segmentos de fio, certo? O segmento de fio produz um campo magnético zero nesse ponto, ok? A única influência no ponto P, do campo magnético no ponto P, é devido a esse semicírculo. Então, vamos desenhar esse semicírculo. Okay? Então, a gente tem aqui esse semicírculo. Ok? Aqui é o semicírculo. Não gostei de como ficou. Vou fazer mais certo aqui. Aqui é o semicírculo sem a parte de baixo. Sem a parte de baixo. Aqui está o semicírculo. Ele tem um raio Rzinho. Rzão. Ele tem um raio Rzão. Certo? Certo. Vamos chamar esse eixo aqui de eixo Y. Esse eixo aqui de eixo X. Certo? Com isso, e aqui então nós vamos ter o ângulo θ, certo? Que é importante. O ângulo θ. Ok. E aqui a corrente passa nesse sentido. Ok. De tal forma que nesse sistema de coordenadas, o eixo Z ele entra na tela, né? Certo? Entrando na tela. Perfeito. Então, pela lei de Biot-Savart, a gente sabe que determinado um segmento infinitesimal de fio, ok? Com tamanho dl, com tamanho dl. Esse segmento infinitesimal de fio produz um campo magnético dB, o ponto O, de acordo com a equação μ0i divididos por 4π dl vetorial rzinho divididos por rzinho ao quadrado, onde rzinho é o vetor, onde rzinho onde o vetor rzinho é o vetor que liga o segmento infinitesimal de fio ao ponto que a gente quer calcular o campo magnético. Ou seja, analisando aqui pela imagem, a gente percebe que ele vale menos R na direção roversor, onde roversor é o versor que liga a origem a um ponto qualquer ao ponto do segmento ao segmento infinitesimal de corrente, certo? Seja, por exemplo, nesse caso, o roversor é o versor que aponta nesse sentido aqui, ó, certo? Espero que tenha ficado claro, né? Então, em coordenadas cilíndricas, né? Em coordenadas cilíndricas. Tá bom. Além disso, o que mais a gente precisa? A gente pode, então, multiplicar aqui pelo módulo de R, pelo módulo de Rzinho. Aqui, então, vai ficar
μ0i divididos por 4π dl vetorial r vetor, rzinho vetor divididos por r ao cubo. Tá, então a gente colocou isso aqui em coordenadas cilíndricas, então faz sentido a gente também escrever o vetor dl, o segmento de fio, como em coordenadas cilíndricas também. Em coordenadas cilíndricas, dl ele é escrito como r de θ, né? R de θ na direção θ versor, onde θ versor é o versor que aponta na direção que continua, que ele aponta tangencialmente a um determinado ponto do segmento de linha, né? Então aqui o θ versor nesse ponto aponta nessa direção, nesse ponto o θ versor aponta para baixo, certo? Isso aqui em coordenadas cilíndricas, certo? Só lembrar de coordenadas cilíndricas. Com isso, a gente pode substituir. Integra primeiro, podemos integrar, né? Então a gente integra aqui o dB, que é dB, né? Integra esse lado. A gente obtém daqui, então, integrando, que B é μ0i, divididos por 4π, integral de dl é r de θ na direção θ versor, r de θ versor, vetorial com o vetor rzinho, o vetor rzinho é menos r na direção O, e o módulo de r ao cubo é r ao cubo, né? Aqui a gente pode cortar algumas coisas. Aqui dá r ao quadrado em cima, que corta com esse r ao cubo. Fica só r embaixo. A gente obtém menos μ0i dividido por 4π integral de θ versor vetorial com ρ versor, certo? Θ versor vetorial com ρ versor, isso dá o vetor k, ou seja, ele aponta na direção z, menos z no caso, né? É só você fazer isso aqui, se um determinado segmento aqui, o versor aponta para cá, certo? E θ versor aponta para cá. Então, se você usar a regra da mão direita, ou seja, nós temos aqui θ versor, aqui temos ρ versor. Usando a regra da mão direita, a gente obtém um vetor que aponta para cima. Porém, a gente, nesse sistema de coordenadas, assumiu que o eixo z é para baixo. Então, esse vetor é menos k, tá bom? Então, menos com menos dá mais. Dá μ0i divididos por 4π. Isso aqui na direção, tem a integral aqui. Integral de dθ. Certo? Tudo isso aqui na direção k. Integral de dθ. O ângulo θ varia de 0 até π, porque é um semicírculo. Então, essa integral aqui dá π, certo? Essa integral dá π. Esse π corta com esse π. Estou esquecendo algo. Tinha um R aqui embaixo dividindo, que eu ignorei. Então, tem um R aqui embaixo. Esse R passa para cá. Então, fica μ0i divididos por 4R na direção K. E esse é o campo magnético. Certo? Então, vou arrumar tudo aqui e já retornamos. Então, a gente obteve esse campo magnético para o caso A. Agora vamos para o caso B. Certo? Para o caso B, o campo magnético, vamos analisar. Ora, ele novamente tem esse segmento de fio, esse semicírculo. Então, esse termo aqui já vai aparecer diretamente, né? Pelos mesmos motivos. Então, a gente vai ter esse campo magnético já nesse termo. Já aqui, né? Mas o campo magnético devido a... Espera aí. Aqui está vindo.
Achei que tá errado, né? Não faz sentido isso. Aqui tem que estar indo para cá, né? A corrente. Tá errado no livro. Tá bom. Ok. Então o campo magnético nesse ponto P é devido a esse semicírculo que a gente já calculou, vale isso aqui, certo? Então já somei, mais o termo devido a dois fios semi-infinitos, né? Como assim semi-infinitos? Porque ele tem uma origem e vai infinito até para infinito aqui, né? O outro lado não vai para infinito, certo? Só que são dois desses fios, né? Tem um aqui em cima e outro aqui embaixo. Portanto, temos matematicamente o campo magnético que esses dois fios vão produzir no ponto P. Como são dois fios semi-infinitos, a soma dos dois por superposição é a mesma de um fio infinito para os dois lados. Okay? Então, só para facilitar. E qual é o campo magnético produzido por um fio infinito? Por um fio infinito para os dois lados. Com isso, com essa técnica, a gente pode usar a lei de Ampère. Então, a gente coloca aqui uma amperiana circulando o fio. Tá? Ele está circulando, ou seja, está passando por trás aqui. Isso, está passando por trás do fio. Essa amperiana tem um raio suficientemente grande para passar exatamente por aqui, né? Então, aqui tem um raio R, né? Então vai ter um raio R, um raio R. Então a gente sabe que a circulação de campo magnético nessa amperiana tem que ser igual a zero vezes a corrente envelopada. Como a gente pegou um fio, como a gente está circulando o fio com um círculo de raio R, o campo magnético está sempre na mesma direção que o caminho, certo? Então, isso aqui dá módulo de B vezes módulo de DL vezes o cosseno entre eles. O cosseno entre eles é zero, que eles estão sempre na mesma direção, o caminho e o campo magnético, né? Pela simetria do problema. Então, aqui é cosseno de zero, que é 1. Aqui dá 1. B é constante ao longo do caminho, então pode ser para fora da integral. Então fica só a integral de B dl igual a μ0i. dl é o tamanho do caminho, que é 2πr. Certo? Então, o campo magnético produzido por um fio infinito no ponto P é μ0i dividido por 2πr, né? Um fio infinito. Lembrando que... direção K, né? Lembrando que... na verdade, eram dois fios semi-infinitos, porém, a contribuição desse fio semi-infinito é a mesma da contribuição desse outro fio semi-infinito, portanto, são dois fios semi-infinitos. Dois fios semi-infinitos formam um fio infinito. Então, para calcular a contribuição, basta calcular a contribuição de um fio infinito, que é a mesma coisa. Utilizando a lei de Ampère, chegamos nesse resultado. Então, a gente pode somar mais μ0i dividido por 2πr na direção K. Ok? Podemos botar termos em evidência para ficar mais elegante a solução. Ambos têm μ0i, ambos têm 2r. Certo? Vai ficar aqui um termo com meio. Um termo com meio, né? Mais um termo com π. Isso na direção K. Certo? E essa é a resposta da letra B. Espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, deixe nos comentários.